dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer a revisão da disciplina de matemática. Eu vou fazer essa revisão com base nos vídeos, nas aulas que nós tivemos durante esse mês que passou e também com base no que vai estar a atividade dos saberes de vocês. Nós falamos bastante sobre sequência, sobre a sequência de números, sobre a ordem, agrupamento. Então, a sequência de números, lembrem que ela sempre tem um padrão. Então, existem diversos tipos de ordem, de sequência que nós podemos realizar. Nós podemos ter uma sequência de 2 em 2, podemos ter uma sequência que é 4, depois 2, 4, 2. Então, a sequência, ela pode variar a quantidade, mas ela sempre segue no mesmo padrão. Então, por exemplo, eu posso ter uma sequência de 5, 6 cores. Então, eu posso ter a sequência branco, azul, verde e amarelo, desde que depois do amarelo volte o branco, azul, verde e amarelo, para seguir uma sequência para eu poder, chamar, nomear de sequência. Se ela não seguir um padrão, aí não é uma sequência. Então, a sequência dos números, ela acontece da mesma forma. Ela tem esse padrão. Então, para nós reconhecermos essa sequência, nós precisamos analisar bem a diferença entre um número e outro, qual que é o padrão, quais são os números que se repetem, quais que não, para nós podermos dar continuidade a essa sequência ou notar, qual o número que falta ali no meio, qual que seria o próximo número. Nós também vimos sobre as contas de menos, sobre a subtração. A subtração nada mais é que tirar, Quando você tem uma certa quantidade de objetos, você quer tirar algo dali, alguma quantidade, você faz a conta de subtração. Então, sempre quando eu quero diminuir alguma quantidade de outra quantidade, descobrir o quanto que vai sobrar, quanto que vai ficar para mim, o quanto que eu vou retirar, eu sempre faço uma conta de subtração, que nós chamamos de conta de menos com esse sinal aqui. Para vocês treinar a conta de menos, é bem interessante também que vocês usem objetos, porque fica uma forma mais fácil. Eu quero tirar 3 de 10, então eu boto 10 lápis e tiro 3, para saber quantos que ficaram. 20 balas e quero tirar 10, então eu retiro as 10 balas e conto quantas que sobraram. Então, é sempre interessante vocês, claro, contarem aquela quantidade que vocês vão tirar para ser correta. O que nós queremos saber é o que vai sobrar. Então, o que ficou ali é o resultado da conta. Nós também vimos sobre a centena. A centena é quando lá no material dourado nós chegamos no número 100. Como que isso acontece? Lembra que as unidades, quando chegam em 10, elas passam para a dezena? Então, as dezenas, quando também chegam em 10, elas passam para a centena, que seriam 100 unidades, o número 100. Outra coisa importante de relembrar é sobre o sucessor e o antecessor dos números. O que seria isso? O antecessor, ele já dá a entender, antecessor, então vem antes, são os números que vêm antes. Então, por exemplo, eu tenho a sequência 1, 2, 3, 4, 5. Qual que seria o antecessor do número 3? Qual é o número que vem antes? Então, seria o 2. Qual que é o sucessor do número 3, que é o que vem depois? Então, seria o número 4. Então, sempre o antecessor é antes e o sucessor é o que vem depois, é o que vem na frente. Esse também é um tipo de sequência, Se tem uma sequência ali, você consegue observar. Até se for uma sequência de 3 em 3, por exemplo, 3, o 6 e o 9. Nessa sequência, qual que é o antecessor do 6? Aí sim, nós podemos falar que é o 3, Porque essa sequência está nos apresentando assim. Mas, se caso tiver os números normais, de 1 em 1, o antecessor do 6 seria o 5. Então, é isso, pessoal. Eu tentei relembrar exatamente o que vai cair na atividade dos saberes de vocês, para ficar mais fácil para vocês relembrarem, para vocês realizarem a atividade também. Linhas de subtração, sequência, antecessor e sucessor dos números e a centena. Outra coisa que vocês vão ver também é sobre a calculadora. Vocês lembram que nós vimos atividades sobre quais somas poderiam existir na tela da calculadora?
para que nós chegássemos a alguns resultados. Então, também vai ter uma questão na atividade dos saberes relacionada ao uso da calculadora. A calculadora é um objeto bem comum que nós usamos para fazer cálculos, para facilitar. Geralmente, a calculadora ela é mais interessante de ser usada para corrigir os nossos cálculos, né? Dessa forma, nós aprendemos. Então, se eu faço um cálculo, quero descobrir quanto que é 10 mais 15. Primeiro eu realizo a conta, coloco o resultado. Eu posso usar a calculadora para estar verificando aquele resultado, para ver se eu consegui. Então, eu vou fazer e vou conferir se eu acertei ou se eu errei. Aconselho vocês, quem tiver calculadora em casa, que sempre realize as continhas, os problemas, as somas, as subtrações. Resolva no lápis primeiro, ok? Então, esses são os assuntos que eu gostaria de relembrar com vocês. Espero que todos consigam realizar atividades de saberes com bastante calma, paciência, assim como na atividade de português. A de matemática está bem tranquila. Espero que todos tenham um ótimo desempenho, assim como na atividade de saberes anterior, também todos foram muito bem, estão de parabéns. Então façam com bastante calma, tenham boa sorte e boa atividade para vocês. Tchau, tchau!